Com este vídeo, estamos começando nossas aulas de Química Verde. Começaremos falando um pouco sobre as principais motivações e sobre a estrutura da área da Química Verde. Então, o desenvolvimento econômico de qualquer país está diretamente ligado ao uso intensivo de matérias-primas fósseis. E esse consumo elevado de matérias-primas fósseis traz consigo um impacto significativo sobre o meio ambiente, fundamentalmente devido à emissão de gases poluentes. Nos últimos anos, como todos sabem, devido à constatação das mudanças climáticas, aumentou o interesse por substituir essas matérias-primas fósseis por matérias-primas renováveis. E esse interesse em substituir as matérias-primas fósseis de forma total ou parcial por matérias-primas renováveis, ele traz consigo um amplo processo de desenvolvimento de tecnologia que permitam transformar essas matérias-primas renováveis em derivados, certo? Mas isso tem que acontecer com o máximo aproveitamento de componentes dessa biomassa, para conseguir quê? Conseguir reduzir os custos desses derivados de matérias-primas renováveis. Por isso é que eu sempre falo que quando a gente pensa em processamento de matérias-primas renováveis, a gente sempre precisa pensar no conceito de biorefinaria, que a gente vai tratar mais adiante. E também precisamos pensar no conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável está dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo e foi um mecanismo de flexibilização criado pelo Protocolo de Kyoto e que visa utilizar técnicas inovadoras justamente para minimizar de imediato impactos ambientais causados por determinados processos. E para conseguir esse desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar em minimizar o lançamento de poluentes, em reduzir o consumo de energia, em desenvolver e utilizar tecnologias inovadoras, ou seja, tecnologias verdes, tecnologias sustentáveis, tá? E esse conceito de tecnologia verde pode também ser atribuído ao conceito de química verde, tá? E esse conceito de química verde, ele é definido como o desenho, desenvolvimento, implementação de produtos e processos com o objetivo de reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, tá? E todas essas ações propostas pela química verde para alcançar esses objetivos são regidas por um total de 12 princípios que a gente vai estar mencionando aqui e tratando um pouco de forma simplificada, tá? Então, o primeiro princípio está relacionado com a prevenção de resíduos, o segundo, com a eficiência atômica, o terceiro, com o desenho de síntese e processos de produção seguro, o quarto, com o desenvolvimento de produtos seguros, o quinto princípio, com o uso de solvente e condições de reação segura, o sexto, com a busca pela eficiência energética, o sétimo, com o uso de matérias-primas renováveis, o oitavo, visa evitar a formação de derivados intermediários, o nono, com a catálise, o décimo, com o desenho de produtos degradáveis, o 11º, com análise em tempo real para a prevenção de poluição, e o 12º e último princípio, com minimizar o potencial de acidente, tá? Então, aqui neste slide, a gente vai explicar, como falei, de forma simples, em que consiste cada um destes princípios, tá? Então, o primeiro princípio está relacionado com prevenção, tá? E ele visa quê? Ele visa evitar a formação de resíduos tóxicos. Então, sempre que a gente pensa no desenvolvimento de uma tecnologia, a gente precisa pensar em quê?
em minimizar ou em evitar, se fosse possível, a formação de resíduos tóxicos, resíduos que podem ter um impacto sobre a saúde humana e também sobre o meio ambiente, tá? O segundo princípio, de eficiência atômica, ele visa incorporar o maior número possível de átomos do reagente no produto final. E claro que isso tem um objetivo, quando você incorpora o maior número possível de átomos do reagente no produto final, você está minimizando ou evitando a formação de resíduos, que podem ser tóxicos ou não, mas que são resíduos e que você, além de um possível impacto sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente, você também vai ter seu processo onerado devido ao custo, ao gasto que você vai ter para poder dar um destino adequado para aquele resíduo. Terceiro princípio está relacionado com a síntese segura e ele visa metodologia sintética que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. O quinto princípio, uso de solventes e auxiliares seguros, agentes de purificação e secante. Nesta área de química verde, é muito comum, sobretudo no processamento dessas matérias-primas renováveis, o uso de determinados solventes para a extração de um determinado metabolito, e justamente dentro desses 12 princípios da verde, possam ser iniciação no processo. Vocês pensem, por exemplo, no processo de produção de biodiesel. Que matérias-primas são utilizadas? A gente utiliza o óleo, derivado de uma oleaginosa, ou extraído de uma oleaginosa, e o metanol. Todas as usinas de biodiesel no Brasil utilizam metanol, tá? E esse metanol, ele tem sua base lá no combustível fóssil. Então, quando a gente fala de biodiesel, esse biodiesel não é 100% produzido a partir de matérias-primas renováveis. Então, o ideal, seguindo esses 12 princípios da química verde, o ideal seria substituir esse metanol por outro álcool de cadeia curta, por exemplo, o etanol, que é produzido a partir de matérias-primas renováveis, para a gente ajustar-se, para a gente cumprir com esse princípio de uso de solventes e auxiliares seguros, tá? O sexto princípio está relacionado com a busca pela eficiência da energia. Então, ele visa o desenvolvimento de processos que ocorram a temperatura e pressão ambientes. Por quê? Claro que um processo desenvolvido em condições mais brandas, ou seja, temperatura e pressão mais baixa, você vai ter tanto aquele cuidado com o meio ambiente, como também você vai ter uma redução significativa nos custos de operação. Então, esse desenvolvimento sustentável, esses princípios da química verde, eles pensam tanto em realmente a preservação da vida humana, a preservação do ambiente, mas também tem uma visão que ajuda desde o ponto de vista de economia de processo, tá? O nono princípio está relacionado com catálise, e dentro da catálise, com a seletividade, em substituição ao reagente estequiométrico. Então, a gente sabe que em processo químico é muito comum que você tenha reagente e vários produtos sendo produzidos a partir daquele reagente, certo? Agora, se nosso objetivo é um daqueles produtos em específico, e você se auxilia de catalisadores adequados, de catalisadores seletivos, você consegue direcionar o mecanismo de sua reação à produção daquele produto que nos interessa. E com isso, você evita a formação de resíduos ou de subprodutos que não são de nosso interesse. O décimo princípio
está relacionado com produtos degradáveis, ou seja, pensar na biocompatibilidade, produtos que não permaneçam no ambiente e que se degradem em produtos inócuos, tá? 11º princípio está relacionado à poluição. Então, que essa geração de poluente seja detectada antes de que aconteça a produção dessas substâncias tóxicas, tá? E o 12º princípio, química intrinsecamente segura para a prevenção de acidente, ele visa minimizar o risco de acidente, tipo vazamentos, incêndios, explosões e demais, tá? Então, sempre que a gente pensa em química verde, a gente deve pensar em estes 12 princípios, tá? Agora, essa área da química verde é uma área muito ampla, tá? Então, com o objetivo de ter uma melhor organização, uma melhor divisão daqueles temas que estão inclusos dentro da química verde, foram criadas 8 plataformas, tá? E essas plataformas estão relacionadas com o quê? A primeira, com biomassa e biorefinaria, tá? A segunda, com cana-de-açúcar, alcoquímica, sucroquímica. Terceira plataforma, celulose, lignocelulose. E dentro dessa plataforma, a produção de etanol de segunda geração. Quarta plataforma, oleoquímica, com todos os produtos que são possíveis de produzir a partir de óleos extraídos de matérias-primas oleaginosas, tá? E dentro dessa área de oleoquímica estão inclusos os biocombustíveis de primeira e de segunda geração, que a gente vai estar tratando aqui na disciplina. Quinta área, gliceroquímica. Sexta área, fitoquímica. E dentro da fitoquímica, todo aquilo que trata sobre plantas medicinais, fitoterápicos, pesticidas, fragrâncias e aromas, tá? Outra plataforma visa a conversão de dióxido de carbono e a última dessas plataformas, o uso de fontes renováveis de energia, tipo energia solar, energia eólica, hidrogênio. Agora, é certo que foi realizada essa divisão desses conteúdos, desses temas tão amplos, em 8 plataformas. Mas se vocês parassem para pensar, vocês poderiam verificar que todas essas plataformas se relacionam entre si. Então, por exemplo, se eu pego a plataforma lá da cana-de-açúcar, quando eu começo o processamento dessa cana-de-açúcar, eu penso em quê? Penso no primeiro princípio, na biomassa como biorefinaria, ou seja, essa biomassa sendo processada no princípio de biorefinaria, certo? Aquela biomassa, aquela cana-de-açúcar, vai estar chegando na usina, você vai estar extraindo o caldo, produzindo o etanol de primeira geração, produzindo o açúcar, aquele bagaço vai estar sendo queimado na usina para a geração da energia que a própria usina consome, ou parte dessa biomassa, desse bagaço, pode estar sendo processado por uma determinada rota, visando a produção de etanol de segunda geração. Então, a segunda plataforma e a primeira estão estreitamente ligadas, mas a terceira plataforma também, porque quando você está falando daquele bagaço de cana, daquele resíduo, você está falando de uma biomassa de base lignocelulósica, que é utilizada, ou que pode ser utilizada na produção de etanol de segunda geração. Então, essa terceira plataforma também está incluso. Quando você fala de oleoquímica, e você pensa, aquele óleo é extraído de quê? De matérias-primas oleaginosas, ou seja, matérias-primas que acumulam energia na forma de lipídios, certo? Mas, quando você extrai esse óleo, você sempre tem uma biomassa residual. E essa biomassa residual, ela pode ser processada, aproveitada, utilizada, utilizando o princípio de biorefinaria, certo? Então,
Depois eu fico com quem? Fico com o óleo. Mas a partir do processamento daquele óleo, pode ser gerado o glicerol. Glicerol, que é matéria-prima para a quinta plataforma, para a plataforma de gliceroquímica. Mas se, por exemplo, se essa matéria-prima oleaginosa utilizada na quarta plataforma fosse, por exemplo, microalga, que é uma das matérias-primas visadas para produzir biocombustível, vocês verão que em aquele produto extraído a partir das microalgas, existem determinados componentes que podem ter aplicação na indústria farmacêutica ou que podem ter aplicação na indústria alimentícia. Então, também tem certa relação com essa sexta plataforma de fitoquímica, certo? E logo, a gente tem a sétima plataforma de conversão de dióxido de carbono, tá? Então, por exemplo, quando você está pensando em processar biomassa através de processo de cogeração, ou seja, queima daquela biomassa, tá? Está queimando aquela biomassa, queimando aquele bagaço. Você, lógico, de qualquer processo em qualquer processo de combustão, você vai estar produzindo o quê? Vai estar produzindo dióxido de carbono. Mas esse dióxido de carbono, ele, por exemplo, poderia ser convertido em monóxido de carbono, utilizando inversores, e a partir desse monóxido de carbono, sendo misturado com hidrogênio, você consegue produzir o que conhecemos como gás de síntese, ou seja, a mistura monóxido de carbono e hidrogênio. E esse monóxido de carbono e hidrogênio, esse gás de síntese, pode ser processado por processos de Fischer-Tropsch, tá? E dar origem a hidrocarbonetos líquidos que podem ser utilizados na produção de uma gasolina, na produção de um querosene da aviação, na produção de um combustível diesel. Essa rota que ele está comentando de você ter a inversão de dióxido de carbono em monóxido de carbono, seguida da mistura desse monóxido de carbono com hidrogênio para dar origem ao gás de síntese, que depois, através de Fischer-Tropsch, pode ser transformado em hidrocarbonetos líquidos, é conhecida como power to liquid. Ou seja, você parte justamente daqueles gases, esse CO2, que é emitido por indústrias, inclusive, que processam matérias-primas fósseis, tá? E transformando, aproveitando esse CO2 para produzir hidrocarbonetos renováveis, tá? E a última plataforma, essa de fontes renováveis de energia, eólica, solar, hidrogênio, produção de hidrogênio, já você vê que também tem relação, tá? Porque, por exemplo, quando você está lá na oleoquímica, nós que cultivamos microalga em laboratório, em planta piloto, para ser utilizada como matéria-prima para a produção de biocombustível, nos auxiliamos muito da energia solar, ou seja, aqueles cultivadores sendo iluminados através de fibras ópticas que estão conectadas a sistemas de rastreamento solar, e esses sistemas de rastreamento solar eles são alimentados justamente por energia solar, tá? E além, tem a produção de hidrogênio, que, como les comentei, misturado com o monóxido de carbono, pode ser utilizado na produção de hidrocarbonetos renováveis. Então, independentemente de ser 8 plataformas, desse tema ter sido dividido dessa forma para facilitar o entendimento de cada uma dessas áreas, que são áreas muito amplas, todas essas plataformas estão relacionadas entre si, tá? Agora, havíamos comentado anteriormente que sempre que a gente pense em utilizar matérias-primas renováveis, a gente não pode esquecer do conceito de biorefinaria, tá? E o que é uma biorefinaria? Uma biorefinaria nada mais é que um complexo industrial
que integra os processos de conversão de biomassa para produzir combustíveis, energia e produtos químicos de alto valor agregado, tá? Então, vamos a pensar aqui em um exemplo para que vocês consigam entender melhor esse princípio de biorefinaria. Aqui no slide aparece biomassa. Nós vamos a pensar nesse caso, en este caso especificamente, em um cacho de dendê, tá? O cacho de dendê cheio daquele frutinho. Então, nesse caso, quando você vai extrair o óleo desse cacho, a primeira coisa que você faz é cocer aquele cacho completamente, tá? Então, você coloca lá o cacho em uma cadeira e você coce aquele cacho para amolecê-lo e poder facilitar a extração do fruto, certo? O que acontece aí? Depois que você tem o cozimento do cacho, você vai tirar os frutos do cacho. E quando você tira os frutos do cacho, você está gerando a primeira biomassa residual, que são quem? Aquele cacho vazio, certo? Então, essa biomassa de cacho vazio, ela deve ser aproveitada dentro do princípio de biorefinaria. Mas, do outro lado, você fica com o fruto. E esse fruto vai ser esmagado para extrair o óleo. Só que, depois de extrair o óleo, você está gerando outra biomassa, que é o resíduo desse fruto. Essa biomassa do fruto pode ser misturada com a biomassa do cacho e ser processada através de uma rota bioquímica, ou seja, uma rota onde você utilize determinadas enzimas ou compostos químicos para você conseguir separar a fração hemicelulósica, que pode ser transformada em combustível. Ou utilizar também produtos químicos ou enzima para você conseguir hidrolisar a celulose presente nessa biomassa, gerando açúcares mais simples, nesse caso glicose, utilizada na produção de combustível, tá? Agora, você continua com quem? Continuou lá com o óleo do dendê. Esse óleo de dendê pode ser utilizado na alimentação humana, mas também pode ser utilizado para a produção de biocombustível. Ou então, esse óleo, caso tenha determinadas características, como, por exemplo, uma elevada acidez, você pode estar refinando esse óleo, tirando esses compostos que lhe imprimem essa elevada acidez, que nesse caso seriam os ácidos graxos livres, e utilizaria o óleo refinado na indústria de alimentos e aquela mistura de ácidos graxos livres, que é conhecida como borra ácida de palma, utilizada na produção de biodiesel, que também é um combustível. Ou utilizar aquele óleo, em lugar de utilizá-lo na indústria de alimentos, utilizá-lo para produzir outros produtos dessas rotas da indústria oleoquímica, tá? Agora, dentro da indústria da rota termoquímica, havíamos falado que aquela biomassa podia ir lá ou ser processada pela rota bioquímica para produzir combustíveis de segunda geração, tá? Mas essa biomassa também poderia ser processada em um processo chamado de gasificação. E nesse processo de gasificação, você produz o gás de síntese. E esse gás de síntese, ele pode ser transformado, através de processos de Fischer-Tropsch, em hidrocarbonetos líquidos, que podem ser utilizados na produção de gasolina, querosene ou diesel. Agora, outra possibilidade, você pega essa biomassa e processa em um processo de pirólise, e depois desse processo de pirólise, você gera um produto conhecido como bioóleo.
Esse bioóleo pode ser, por exemplo, misturado ao gasóleo de vácuo, aquela fração de VGO produzida lá na destilação a vácuo do petróleo, e misturados, ser processados como matéria-prima em um processo de craqueamento catalítico, originando hidrocarbonetos menores que podem ser parte de uma gasolina ou de um combustível diesel, certo? E essa biomassa pode ser também queimada e utilizada na cogeração de energia. Então, como você vê, quando você está analisando na biomassa desde o ponto de vista de biorefinaria, você pensa em quê? No aproveitamento de todos aqueles componentes. Mas ainda mais, aquele óleo, por exemplo, extraído especificamente do dendê, ele é rico em antioxidante, ele é rico em beta-caroteno, especificamente. Então, você poderia também extrair, através de um processo, por exemplo, de saponificação, extrair aqueles antioxidantes que são considerados compostos insaponificáveis, tá? E utilizá-los na indústria de alimentos, utilizá-los na indústria farmacêutica, enfim, a gente precisa sempre pensar em reaproveitar, em aproveitar todos os componentes dessa biomassa. Com que objetivo? Com o objetivo de reduzir o custo de produção dessa biorefinaria e conseguir com que os produtos cheguem ao mercado a um preço competitivo em relação fundamentalmente aos combustíveis derivados de petróleo, de gás natural e de carbono, tá? Então, nesse sentido de produção de biomassa, o Brasil tem uma posição privilegiada no mundo, tem uma área potencial que praticamente é a maior de todos os países do mundo, porque você vê, por exemplo, a Rússia, um país muito grande, mas tem pouca área que possa ser, pouca não, mas tem menos área aproveitável que o próprio Brasil, porque tem muitas regiões que ficam congeladas na maior parte do ano e demais. Então, o Brasil tem uma posição privilegiada em relação à área disponível para a produção dessa biomassa, tá? E em relação a esses processos da química verde, além de estar inclusa todas essas iniciativas das usinas de produção de biodiesel, usinas de produção de etanol de primeira e de segunda geração, a gente tem também várias iniciativas no setor petroquímico, tá? O sea, aquilo que chamamos de projetos verdes na área de petroquímica, tá? Então, tem, por exemplo, a Braskem utilizando etanol para produzir polietileno, a Dow Crystal Surf, utilizando etanol também para produzir polietileno de baixa densidade, a Solvay, utilizando etanol para produzir policloreto de vinila, o PVC, e a Nova Petroquímica, utilizando glicerina para produzir polipropileno, tá? Então, claro que ainda vários destes processos continuam procurando catalisadores mais seletivos, condições de reação menos severas, de forma a chegar a produtos que realmente tenham uma viabilidade econômica, tá? Então, a gente vai continuar no próximo vídeo falando sobre estes temas de química verde, tá?